noite, família. Que bom estarmos aqui no 24º dia da leitura da palavra do nosso plano anual, nossa primeira fase. Que bom que você está aqui nesse dia, você tem vencido. Então, vamos juntos nessa. Hoje nós vamos ler Gênesis 5 e 6 e Salmos 7 e 8. Então já pega a sua Bíblia. Se você não sabe o que é o plano anual, pega, por favor, o seu plano no Hub. Ainda dá tempo de você acompanhar, dá uma corridinha ali. A gente tem a nossa missão de ler a Bíblia toda durante esse ano e a nossa igreja, com muito carinho, preparou esse material para nos auxiliar. Então estamos na primeira fase, ainda dá tempo, é só você vir com a gente. Pessoal, vamos direto agora para a nossa leitura, Gênesis 5. Aqui começa na genealogia de Adão. Muita gente, olha, Deus está te vendo pulando as genealogias da Bíblia. Então, vamos lá. Isso aqui é importante para a gente saber. Existe uma importância das linhagens e até onde ela foi, porque nessa primeira geração aqui, o final é muito importante a gente saber. A gente já está ali chegando em Noé. Então, foi um homem que fez mudança na história. Então, vamos juntos. A gente não vai ler tudo aqui, mas a gente te incentiva a ler todo o capítulo, tá? A gente está aqui para te dar um suporte. Então, vamos juntos. Lá no versículo 1 vai dizer: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos. Meu irmão, isso aqui não é tudo. A galera vivia muito tempo. E gerou um filho à sua imagem e semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Meu irmão, a gente está chegando aí os 80, os 70, pedindo misericórdia. Os caras estavam vivendo aí, 930 anos. Foi a idade que Adão morreu. Olha que loucura, hein? E daí vem continuando, o texto vem dizendo, né? E viveu 105 anos, e gerou Enos, e daí por diante vai decorrendo todo esse texto. Mas eu quero que você pule lá para o versículo 28, que já está ali na geração de Lameque, e cara, aqui a história muda. Diz assim, 28, e viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca da nossa obra e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos. Olha que doideira! E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Olha que coisa extraordinária. Noé, com 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafé. São os 3 filhos dele. E aqui a história começa a tomar um novo rumo. Dessa geração para trás ali de Noé, o povo começou, que vai dizer aqui no capítulo 6, que o povo começou a nessa questão de multiplicar a terra, os homens começaram a ver que as filhas eram bonitas aos seus olhos, e começou algo a dar errado ali, o pessoal foi perdendo um pouco a noção, e aquela tradição, os princípios na Bíblia. E diz assim no capítulo 6, e aconteceu como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas
as que escolheram. Então, olha aí a galera aí que ainda não casou, tem que ir com ordem, com decência, com moderação. E aqui na Bíblia, os homens começaram a se apaixonar e viverem esses relacionamentos e começaram a multiplicar. E então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com os homens, porque eles também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aqui Deus dá uma sentença falando, ó, a partir de agora, vamos reduzir a idade aí, o tempo de vida de vocês por conta dos seus atos que não condizem, né, com o que foi proposto para aquele tempo. E então Deus reduz, fala que o espírito vai ser reduzido, né, dentro deles. E o versículo 4 diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Aí o versículo 5 aqui é muito legal. Diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação de pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Esse versículo 6 é muito, assim, me deixa com o coração muito apertado. Deus chegou ao ponto de olhar e falar, cara, eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra, e isso pesou o seu coração. Poxa, e trazendo para os dias de hoje, Deus, ele já fez uma aliança, nunca mais ele vai acabar a terra com dilúvio, que é o que a história vai decorrer aqui. Mas, puxa, nos dias de hoje, nós temos sido sinceros e temos vivido uma vida de verdades, ou temos entristecido o coração do Senhor, apesar dele não prometer que não acabaria, exterminaria-nos mais, mas a gente precisa ter essa consciência, né, de que a gente precisa viver uma vida de alegrar o nosso Senhor. Poxa, eu acho que é o nosso maior anseio, de ver o Senhor feliz com os nossos atos, vencendo as nossas barreiras, as dificuldades, vencendo o pecado. Então, isso nos traz alegria. Para mim, que sou casado, e tenho certeza que para você que também fazer e ver a sua esposa feliz, é o nosso anseio, a gente ama isso. E por que não fazer isso com o nosso Senhor, através da nossa vida? O pouco tempo que a gente tem, que hoje é mais reduzido do que nos tempos passados, mas nós queremos todos os dias fazer com que o Senhor se agrade da nossa vida, do que a gente tem feito. Bota aí nos comentários se é isso que você tem feito, se você também ama o Senhor e quer fazê-lo, torná-lo feliz todos os dias, apesar de Deus não mudar, ele é imutável, mas sim, podemos, como filhos, né, amados, trazer essa alegria para o Senhor de estar vivendo uma vida em santidade, uma vida progressiva em novos níveis e profundidades no Senhor. E daí o texto vai continuar dizendo, você já conhece essa história, Noé, Deus dá uma ordenança para ele criar, construir uma arca, e dali levar a família dele, ele, a esposa, os filhos, as esposas dos filhos também, e daí Deus enviaria, né, os animais para entrarem na arca, um casal de cada dos animais, como diz no capítulo 7, que não vamos ler hoje, os animais puros, né, 7 casais desses animais, das aves, e lá no finalzinho, o versículo 22 vai dizer: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Poxa, isso é muito lindo, ver que Deus deu uma palavra, deu um direcionamento para Noé, e ele não negligenciou de jeito nenhum, não procrastinou de jeito nenhum. E é isso que a gente tem que trazer como algo que nos traz como espelho, né, a vida de Noé. Nós precisamos viver uma vida após o direcionamento do Senhor. Vamos fazer tudo
assim como ele nos ordenou todos os dias, até que a obra esteja completa. E daí, os próximos capítulos vão dizer, né, que daí a arca foi toda pronta e tudo mais, mas isso vai ficar para depois. Então, esse último versículo guarda no seu coração, se você puder botar aí nos comentários, né? Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então coloca aí nos comentários, assim faremos tudo o que Deus nos mandou fazer. Então deixa aí já o seu comentário e a gente já vai lá para Salmos. A próxima porção da leitura são 2 capítulos bem pequenininhos, capítulo 7 e capítulo 8. A gente vai ler bem rapidinho aqui e é o que eu falo para vocês. Não deixem de ler o capítulo todo, por favor. Isso aqui a gente está lendo a Bíblia toda, então não pode pular nada, mas leve muito a sério, porque a palavra do Senhor é poderosa e em nome de Jesus a gente vai chegar até o final esse ano de 2025. Então agora pulando para Salmos capítulo 7, versículo 1, começa dizendo assim o Salmo de Davi, Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como um leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Puxa, o salmista Davi aqui, ele já começa dizendo para que o Senhor livre a vida das pessoas que o perseguiam e tudo mais. E olha aqui que curiosidade aqui no versículo 3, ele diz, né? Se eu fiz isso, alguma perversidade há nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo. Verso 5, olha só, ele não isenta, ele fala para o Senhor, olha, então se isso aconteceu, se eu fiz esse mal, que o Senhor me corrija. Ele diz, que persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque os pés a minha vida sobre a terra, o quê? Me pisoteie, me amasse ali, me reduza ao pó, que a minha glória seja lançada ao chão. Então, olha que ensinamento. Geralmente a gente fica, ai não, Senhor, me perdoa, que a sua misericórdia me alcance, que eu não precise pagar. Não, e aqui o salmista Davi estava falando, se preciso for, reduza a minha glória, lança como pó no chão, me pisoteie, para que ele seja literalmente toda a palavra, todo orgulho, todo mal que ele tenha feito seja abatido. Continua dizendo no versículo 6, levante, Senhor, na tua ira, exalte por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento dos povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e as estranhas. E as entranhas, o meu escudo é de Deus, que salva os retos corações. Deus julga os justos e se ira com o ímpio todos os dias. Olha aí, a gente precisa andar na justiça, ser justo, para que o Senhor não se ire, para que a gente não se coloque no lugar junto com os ímpios. Versículo 12, se o homem não se converte
Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. A gente precisa entender que Deus é justo. Então nós precisamos andar na justiça. Porque quem está fora da justiça, quem está andando no caminho dos ímpios, quando a espada do Senhor passar, ela não vai ter piedade daqueles que estão ali. Por isso ele fala, anda na justiça, que ele é o escudo do justo. 13. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Aqui está dizendo que se a gente se propõe a cavar covas e fazer armadilha, nós mesmos cairemos nela. E 17, o último versículo aqui do capítulo 7. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus justo. Apesar de sermos filhos, apesar de sermos comprados, nós precisamos estar alinhados dentro da justiça do Senhor, para que nós não venhamos sofrer as consequências. Beleza? Capítulo 8, para a gente fechar aqui, ele é bem curtinho, então a gente vai ler bem rapidinho. Diz assim: Ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos quem mamam para causar dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e ao vingador. Versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes. Isso aqui é muito importante. Olha aqui o salmista falando da contemplação. Quando eu vejo os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Isso aqui é muito lindo. A gente precisa, às vezes, na correria do dia a dia, a gente deixa de contemplar a própria criação do Senhor. Nós precisamos ter esse tempo de olhar o que Deus fez e contemplar, olhar para a lua, para as estrelas e ver a grandiosidade do nosso Senhor. E a gente falar, Senhor, que coisa linda, o Senhor é tão poderoso. E o versículo 4 diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e filho do homem para que os visite. Ele está falando da nossa insignificância e desse Deus tão grande, que criou todo o universo e mesmo assim se preocupa com o filho dos homens, tão pequeninos, mas Deus, apesar de ser tão grande e ter todo o poder e sua onisciência, onipresença, ele decide, ele nos ama e ele se importa com a gente. Versículo 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e da glória e de honra o coroaste. Fizeste com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Lá em Adão, lá atrás, em Gênesis, quando o Senhor cria e põe Adão lá e fala, olha, agora governe sobre os animais, governe sobre todas as coisas. Olha, Deus com todo o poder entregando parte dessa autoridade, né, ali dada ao homem e dizendo, olha, agora faz tudo que eu criei, agora você pode dominar aqui na terra. Então isso é muito poderoso. Deus, ele poderia deixar-nos, vocês só vão fazer essa parte aqui, essa outra aqui, vocês não mexem, não. E ele fala, meu filho, vai, cresça, domine. E o verso 7, já estamos acabando. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra.
E nós fechamos aqui o capítulo 8, como é admirável, admirável o que o Senhor fez, o que o Senhor nos deixou para seguir, dar continuidade aqui na terra. Então valorize, o Senhor te plantou nesse lugar, talvez nesse bairro, nessa escola, nessa faculdade, mas honre, olhe para a beleza de tudo aquilo que o Senhor criou e veja que é adorável. O Senhor, apesar de tão grande, tão magnífico, Ele decide se importar com a gente, se importar com as coisas tão pequenas que Ele criou e também nos dá a oportunidade e a autoridade de governarmos. Enquanto estamos aqui na Terra, temos a missão, uma missão de governar, seja nossa casa, seja as coisas que nos rodeiam, mas também que a gente possa lembrar do nosso chamado, do nosso id, e levar também esse Deus Todo-Poderoso, esse Cristo que morreu por nós a outras pessoas, que a gente possa mostrar a beleza e a grandiosidade do nosso Pai a outras pessoas. Amém? E nós fechamos aqui nossas porções da leitura desse dia. Que o Senhor possa estar te abençoando, permaneça firme na leitura, nós estamos juntos, como o nosso pastor nos instruiu. Coloca lá, tira uma foto para incentivar os seus irmãos, posta lá no seu Instagram, marca a nossa igreja, marca o Revolução, marca o pastor Rafa, o pastor Paulo, marca todo mundo para que a sua iniciativa e a sua constância possa contagiar outras pessoas e incentive os nossos irmãos a, com toda a força e com todo o gás, chegar até o final desse plano de leitura. Agora eu quero tirar um momento de oração aí contigo. Vamos orar juntos e entregar esse momento ao Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela sua palavra. O Senhor que é um Deus e um Pai tão grande, tão poderoso, Criador do universo, de todas as coisas. Mesmo assim, o Senhor se importa conosco. Muito obrigado, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, entender que Tu és um Deus justo, um Deus que ama a justiça e a pratica, e que nós possamos estar andando juntos contigo, alinhados à sua justiça, vivendo uma vida justa e não andando em uma vida de impiedades, não, Senhor Deus, armando ciladas ou maquinando mal, como a sua palavra diz, não, porque se nós, em algum momento, nos deixarmos levar por essas coisas, nós cairemos nessas armadilhas, ó Pai. Então, nos guarda, Senhor Deus, se no nosso coração, em algum momento, houve esse tipo de pensamento, que o Senhor possa quebrar e limpar o nosso coração, e que nós possamos, Senhor Deus, nos revestir das suas armaduras, Senhor Deus, e viver uma vida, Senhor Deus, de crescimento, de profundidade em Ti. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo e essa visão que a nossa igreja tem de caminharmos juntos, Senhor Deus, em constante leitura e tempo com a Sua palavra. Muito obrigado, Pai, por essa visão. Obrigado, e nos ensina, Espírito Santo, a contemplar a beleza e a grandiosidade e os pequenos detalhes, Senhor Deus, do nosso dia a dia que mostram o Senhor, mostra Cristo, Senhor Deus. Então que a gente possa estar ajustando as nossas lentes para que a gente possa ver a sua beleza em todas as coisas e que a gente possa ensinar a outros, levar isso a outros, para que eles possam contemplar a sua glória aqui na terra. E muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, e abençoa a nossa semana, que nós possamos ter momentos aí durante essa semana, no sábado, no domingo, nos nossos cultos contigo, e nosso dia a dia nas células com a sua palavra sejam constantes, e que a gente possa vencer com graça e com todo o amor esse ano de 2025 em profundidade e intimidade contigo. Obrigado por tudo, obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, e que o Senhor possa estar conosco até o fim dessa semana e os próximos meses. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, querido.